O ex-presidente Bolsonaro convocou um ato em São Paulo no domingo, onde algumas presenças de políticos do estado estavam lá, algumas pessoas estavam lá. O governador Romeu Zema esteve por lá. Um ato que ainda não sabe ao certo, né, o número de manifestantes que estavam, porque a Polícia Militar de São Paulo, assim como a Polícia Militar de Minas Gerais, não fornece o número ali de manifestantes possíveis naquele lugar, mas há alguns números que estão com uma certa divergência. Independente disso, esse ato que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria convocado para se defender de algumas acusações, inclusive de acusações aí de corrupção, enfim. O governador Romeu Zema que teria negado a princípio que iria, mas depois ele apareceu. Como que fica para o Estado a imagem de um governador vinculado a um ato onde há indícios de corrupção, onde há a gente sabe, né, que aí há a convocação do ex-presidente para poder prestar esclarecimentos e depoimentos. Como que fica a imagem do Estado com um governador que participa de um ato assim? Thalita, poucas vezes, e eu acho que os ouvintes vão concordar comigo, poucas vezes eu vi Minas Gerais tão desprestigiada, tão escanteada, igual eu vi no ato de ontem. Foi impressionante no ato de anteontem. Foi impressionante como nós ficamos desprestigiados. O governador Romeu Zema vai para São Paulo, larga o seu estado, lembrando, Minas Gerais liderando os casos de dengue, lembrando, Minas Gerais endividada com a União e o prazo para renegociação dessa dívida com o governo federal batendo a nossa porta, todo mundo está atento a isso. Já estão especulando sobre o governador pedir mais prazo para o STF. Lembrando, vetos polêmicos na Assembleia, com o governador traindo seus líderes de governo, seus representantes na casa que fazem acordo e depois o governo não cumpre e deixa eles apertados. Um problema atrás do outro no estado. Eu não sei qual problema maior com que esse estado está lidando. O governador Romeu Zema vai para São Paulo para participar de comício, uma mistura de comício e de culto, que foi o que aconteceu lá em São Paulo, e desprestigiado, ele sequer discursou, ele sequer pegou no microfone. Thalita, eu nunca fui num evento em que um deputado fala e um governador não fala. Eu nunca vi isso acontecer. É inédito para mim que um deputado federal fale e um governador não fale. Um governador que se deslocou para estar até o evento. Então, é muito triste que a gente esteja nessa situação com o governador Romeu Zema se prestando ao papel de agir como papagaio de pirata, de youtubers, de influencers, de um homem inelegível, de pessoas que se apropriam da fé alheia para poder dizer que a fé tem bandeira partidária. Então foi muito ruim para Minas Gerais, mostrou a falta de compromisso do governador com as pautas caras desse estado e fez com que a gente passasse um vexame muito grande, na minha opinião, porque o governador Romeu Zema tem muitos problemas para se preocupar com Minas Gerais, para poder ir a um ato em que o nosso estado foi tão desrespeitado e tão desprestigiado. Para além disso, acho que o saldo político para o ex-presidente Bolsonaro, apesar das ruas estarem de fato frequentadas, estarem de fato com bastante pessoas, a gente precisa dizer que ele admitiu algumas situações. Primeiro, eles diziam que o pessoal do quebra-quebra do 8 de janeiro eram petistas infiltrados, a esquerda infiltrada. Eu vi essa narrativa, acredito que você também viu e os ouvintes também. No domingo, a fala era de pedido de anistia. Então, se eles estão pedindo anistia, eles reconhecem que não era a esquerda infiltrada, que eram os deles mesmos que estavam ali quebrando tudo, inclusive um relógio do Dom Pedro e várias outras peças importantíssimas, e agora estão pedindo anistia. Então, a gente tem um cenário em que, do ponto de vista político, talvez tenha sido positivo para o Bolsonaro, mas do ponto de vista jurídico, é muito sério tudo o que aconteceu, porque o pedido de anistia reconhece que não havia esquerda infiltrada e o ex-presidente Bolsonaro também admite ter conhecimento da minuta do golpe que a Polícia Federal e o STF estão tratando com tanta seriedade. E essa falta de prestígio do governador que a senhora cita, seria por quê? Bom, eu entendo que o governador Romeu Zema, ele tem patinado nesse segundo mandato, né? Ele começa talvez com uma perspectiva de um pouco de rei na barriga, né? Quem é do interior conhece essa expressão, reeleito em primeiro turno, com uma robustez muito grande, mas ele patinou. Ele patinou quando ele não conseguiu provar para a população de Minas Gerais de que as contas do estado estavam de fato em dia. Ele patinou quando ele tem enfrentado problemas para convencer o povo mineiro de que a CEMIG, que a Copasa não são importantes. Ele patina em várias outras situações ao longo do segundo mandato dele e ele não tem conseguido ter a mesma força que ele teve na última eleição, no ato da sua reeleição, né? E é preciso lembrar que o presidente Lula ganhou em Minas Gerais, Thalita. O
presidente Lula ganhou no nosso estado. E o governador Romeu Zema não manifestou apoio ao inelegível, ao ex-presidente Bolsonaro, no primeiro turno. Ele deixou para manifestar o seu apoio no segundo turno, quando ele já estava reeleito. Então ele sabia muito bem que a população do povo, a opinião do povo mineiro não era uma opinião pró-Bolsonaro, era uma opinião crítica ao governo Bolsonaro, e ele escolheu ocultar, omitir do povo de Minas Gerais que ele mantinha a posição de 2018 para só se manifestar depois da reeleição. Então eu acho também que ele fica tentando ficar com dois pés, cada pé em uma canoa, mas ao mesmo tempo ele agride o presidente Lula, mas vai no ato do Bolsonaro, é desprestigiado. Ele não consegue ter robustez política para manter e firmar seus posicionamentos, mesmo que isso tenha desgaste. Quando ele faz de forma atropelada, atabalhoada, como foi no caso da vacina, e gera muito mais dano do que solução positiva e envergonha Minas Gerais. A verdade é que hoje, se você colocar no Google governador Romeu Zema, só vai aparecer matéria da gente passando vergonha.